Em nota, Machado reitera que Temer pediu doação para Chalita em 2012. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas e talvez ao vídeo mais polêmico que eu já fiz até agora e talvez um dos mais importantes, que é o início do nosso documentário Sérgio Machado. Eu tomei a decisão de fazer um documentário sobre o assunto Sérgio Machado porque esse tema é muito complexo. Eu acho que a gente está diante aqui do pior caso que envolve corrupção na política e na economia brasileira. E eu vou pegar isso e transformar num exemplo, né? E vou explicar duas coisas. A primeira coisa é que, por que eu acho que isso aqui é o maior? É o maior porque é o que a gente está conseguindo ver no momento. Não é o maior que já existiu, não acredito nisso. Mas é o que de todos que a gente consegue ver devido ao acesso à internet, acesso à informação, é o que a gente consegue ver. Então, a segunda coisa, eu vou pegar esse exemplo do Sérgio Machado, que está contando com muitos detalhes na sua delação aí, e vou pegar e transformar isso no exemplo de como se faz política e economia no Brasil. Aqui, pessoal, a gente vai deixar de hipocrisia. Isso aqui vai mexer com muita gente, esse documentário. Primeiro com a cúpula do PMDB, mas depois também vai chegar o PT, vai chegar o PSDB e todos os outros partidos do Brasil. E pasmem, pasmem, esse sistema de corrupção, ele não é uma coisa que só acontece no Brasil. Na verdade, política e economia acontece muito parecido com isso aqui no Brasil e no mundo. Só que no Brasil, devido a muitos interesses e muita energia, isso daí vai para a mídia. Portanto, não é assim que o Brasil não presta, nem nada disso não. É só que a gente tem que deixar de hipocrisia e começar a entender política e economia como de fato ela acontece. Quem quiser mudar vai entender que não vai conseguir mudar alterando uma ou duas, 10, 20 pessoas. Tem que mudar o sistema. E daí, quem sabe, a população comece a falar com mais preocupação sobre o tema reforma política, que é o que eu acredito que realmente o Brasil precisa e que muitos países no mundo também precisam, que são baseados nisso aqui. Pois bem, essa notícia, né, ela se refere ao caso Sérgio Machado, reiterando que o Temer pediu sim doação para ele. E aí a gente tem que entender primeiro o contexto e depois eu vou falar um pouquinho sobre o documentário, sobre o canal Notícias Comentadas e os projetos daqui para frente, parcerias e tudo mais. Primeiro vamos entender isso aqui. Para que Machado tenha reiterado, então é preciso que ele tenha falado alguma coisa. Vamos começar do começo? Então começou aqui, no dia 15 de junho de 2016, é publicado aqui no jornal, no G1, no site do G1, Sérgio Machado diz ter repassado propina a mais de 20 políticos. Sérgio Machado é ligado ao PMDB. Então ele entrou na Transpetro, que é uma estatal brasileira, né, através de indicação aí do PMDB. Quando o PMDB, já naquele tempo, ele entrou no ano de 2002, quando o PMDB tinha uma aliança com o PT para o governo do Brasil, já no governo Lula. Então foi indicado que o Sérgio Machado ele ficou bastante tempo na Transpetro e através de lá ele conseguiu pagar propina a mais de 20 políticos. Ele conta com detalhe como isso acontece. Bom, ao ter feito essa declaração, no dia seguinte, no dia 16 de junho, notem que aqui é no dia 15 de junho. No dia 16 de junho, o Temer fala o seguinte: o Temer disse que delação de Sérgio Machado é mentirosa e criminosa. Isso aqui é o teatro do Temer, tá, pessoal? Isso aqui é o teatro que ele tem que fazer para que a opinião pública não malhe ele logo de início e ele saia da presidência, digamos assim, até corrido. Ele tem que falar isso. Vai falar o quê? Que é verdade? Ah, é verdade, lembrei, foi mesmo. Ele me deu muito dinheiro mesmo. Ah, é verdade, eu mandei realmente dar dinheiro para o Chalita. Ele não vai falar isso. Então ele vai falar que é mentirosa e criminosa. A gente vai precisar entender isso aqui. Vale lembrar também, pessoal, que esse sistema político brasileiro, ele também conta com a ajuda do povo, dentro do sistema democracia. Eu vou já chegar lá. Aí o Machado faz aqui, reitera que Temer pediu doação, e pior, o Machado diz que vai provar o encontro dele na base aérea de Brasília, que é onde eles se encontraram, para o que o Temer foi pedir dinheiro para a campanha de Gabriel Chalita em 2012, campanha para a Prefeitura de São Paulo,
do candidato naquele tempo do PMDB, Gabriel Chalita. Ele diz que vai provar. Esse tema vai puxando uma coisa, vai puxando a outra, e então eu decidi fazer um documentário, tá? Que é o documentário que eu vou chamar aqui, documentário Sérgio Machado, e vou fazer essa numeração aqui. Tá? Eu vou fazer essa numeração aqui para que você possa acompanhar. Cada vídeo que eu for lançando, eu vou fazer essa numeração. Aqui é documentário Sérgio Machado, documentário Sérgio Machado 01. Tá? Então começa aqui com Sérgio Machado e ele liga toda a cúpula do PMDB. O passo seguinte, que ainda não caiu na mídia, mas a gente já vai interpretar isso aí, é a ligação do PT com esse esquema aqui também. Nós vamos ter que falar sobre isso. E ao falar sobre isso, nós vamos mostrar como funciona de fato o sistema político e econômico do Brasil. É importante entender que sem o voto de cada um de vocês, isso aqui não seria possível. Portanto, todos nós somos cúmplices. Somente quando você entender a gravidade do problema é que a gente tem uma chance de mudar alguma coisa, porque todos nós somos cúmplices desse processo. Você é cúmplice desse processo com o seu voto. O PMDB, que está sendo acusado aqui, que vai entrar aqui no esquema de corrupção, vai derrubar aí a cúpula do PMDB, inclusive, muito provavelmente, esses vídeos nossos aqui vão ser utilizados para esclarecimento da população. Acho que e deve virar um escândalo isso aqui, essa denúncia que eu estou fazendo, tá? Mas não tem problema. Vai derrubar a cúpula do PMDB? Vai. Sarney, Eduardo Cunha, todo esse pessoal vai cair. E isso leva você a pensar o seguinte: o PMDB é hoje o maior partido político brasileiro. Sabe de quem é a culpa disso aí, pessoal? É do povo brasileiro. É o povo brasileiro que coloca o PMDB como o maior partido político. E isso se repete eleição por eleição. Isso não é uma coisa que aconteceu na eleição de 1950 e depois acabou, não. Toda eleição é o PMDB que leva mais voto. E quem coloca o PMDB lá é o povo brasileiro. Por quê? Agora sim, vamos falar sobre a questão da informação, acesso à informação. As pessoas são enganadas e aí a gente entra no entendimento que a gente está falando de um sistema político e econômico. No nosso sistema, que é a democracia. Todos têm acesso, todos têm poder. Quer dizer, uma pessoa que tem um intelecto, digamos assim, altamente desenvolvido, e ela tem uma opinião política formada e sabe do que está fazendo, ela vota de uma determinada maneira. Mas uma outra pessoa, dentro do Brasil mesmo, dentro desse mesmo país, né, pode ser Angola, Portugal, todo mundo onde tem democracia, uma outra pessoa que não tenha consciência nenhuma, tenha muita necessidade, sei lá, um mendigo de rua, vamos exagerar aqui, um mendigo, ele tem poder de voto. Aí chega um político lá com um mendigo e diz assim: olha, cara, é o seguinte, eu vou te dar comida e vou te dar essa roupa aqui e vou te dar, sei lá, 100 euros, 100 dólares, 100 reais para você ir lá e marcar e votar para mim. Então, a democracia permite que esse tipo de coisa aconteça. Se o mendigo não tem instrução política, então ele vai votar no cara. Agora vamos dizer que não é mendigo, é a população pobre, população de baixa renda. Analisem países onde existe uma grande população de baixa renda. Exatamente, todos esses países, no Brasil, na América do Sul, na Ásia, em todos eles vai acontecer o mesmo processo, onde houver democracia. Lembrando aqui que eu sou defensor da democracia, eu acho que é isso aí mesmo, a gente tem que ir pela democracia. Mas esse é o preço que a gente paga para ter democracia. É que o sistema ele é manipulável. A única arma que a gente tem para lutar contra essa manipulação é justamente a instrução, a educação. Então, por que eu sou a favor da democracia? Porque em um país desenvolvido, onde todos têm acesso à educação, é o sistema que melhor representa a vontade de fato do povo. Porém, até chegar lá, a gente precisa investir muito em educação. Senão, não chega lá. Vai ser constantemente manipulado. A outra alternativa à democracia seria uma ditadura. Uma ditadura não precisa fazer aliança política, você não governa com maioria. E daí você pode chegar e baixar o cacete lá nos outros partidos, eliminar os outros partidos, você não precisa da maioria. Só que, mesmo que seja um país desenvolvido, será um país muito rico,
vamos dizer aqui, sei lá, Arábia Saudita, algum país assim, eles têm muito dinheiro, né, são desenvolvidos, mas o sistema político ele não permite que a opinião do povo, ele não respeita a opinião do povo. Então forma-se uma panelinha lá e só quem está dentro da panelinha consegue alguma coisa. Para tirar um sistema desse, para trocar, é quase que impossível. Então preciso séculos aí para tirar um negócio desse e é muito difícil tirar. Então o preço que a gente paga pela democracia é isso. A única maneira que nós temos de ter um país democrático e bem desenvolvido é investido em educação. Volto a falar, por que a gente precisa da democracia? Porque no Brasil e em outros países democráticos se governa com a maioria, somente com a maioria. O presidente, o primeiro-ministro, todo mundo que tem democracia, ele precisa da maioria para aprovar as medidas que ele colocar. Então, devido a isso, devido à complexidade desse sistema político e econômico, aqui a exemplo do Brasil, mas também que vai servir para outros países, para Portugal também, para países africanos, asiáticos e outros países, só que eu vou falar em português, então isso também serviria para Estados Unidos, para todos os outros países. Só que como eu estou falando em português, eu vou indicar aqui para quem fala português. Devido à complexidade disso, eu criei então o documentário Sérgio Machado a partir desse vídeo. Vou colocar então vários vídeos, tudo relacionado a esse esquema, para vocês sentirem mais ou menos o que isso vai dar. Ainda não terminei, tá, pessoal? Ainda estou escrevendo aqui, trabalhando, é muita informação, muita pesquisa para que a gente possa de fato colocar isso para funcionar. Então eu vou falar sobre o cenário da aliança PT-PMDB, né, e daí eu vou falar mais uma vez sobre democracia no Brasil, eleição, o processo de eleição no Brasil que custa dinheiro, isso tem a ver com pagamento de campanha eleitoral no Brasil, né, e depois vamos falar do esquema do Sérgio Machado, que é o que motivou a criação desse documentário, e a partir disso vamos falar de quem colocou o Sérgio Machado na Transpetro, correto? E assim por diante. Como eu falei para vocês, ainda não está desenvolvido. Esse aqui foi o último slide que eu parei. Depois eu vou dar um jeito aí de deixar esse slide na internet ou de alguma maneira disponibilizar isso. Como é um assunto extremamente importante para o futuro do país, seria interessante que isso aqui se desenvolvesse no formato de um blog, um documentário, ganhasse uma forma maior. Só que tem aquela coisa, isso aqui exige tempo, né? E para que você possa se dedicar, você precisa de recurso financeiro. Isso é a vida no mundo inteiro, isso é assim, então precisa de recurso financeiro. Até agora eu tenho contado com os recursos financeiros do próprio canal do YouTube, que está crescendo, é um projeto está começando agora. Está crescendo. Então, como funciona isso? Para que você não fique fantasiando, esse cara está recebendo dinheiro do governo para fazer. Não tem nada disso. Até agora, o próprio YouTube, a gente monetiza aqui os vídeos, e daí, a partir do momento que você monetiza, a pessoa, ao clicar nas propagandas, lá você clica aqui em cima de um vídeo desse, né, e ao clicar você vê aqui, essa barrinha amarela aqui significa uma propaganda. Então, quando essa propaganda aparece e daí você clica em cima dela, aí ganha alguns centavos. O dono do canal ganha alguns centavos. É por isso que hoje em dia milhares de pessoas no mundo inteiro conseguem viver aí do YouTube. São chamados YouTubers. Isso é uma coisa muito bacana, tá? Eu aconselho a vocês também a fazerem seus canais e ganharem dinheiro com isso, porque a partir do momento que você não tem mais a preocupação de ir para um emprego, alguma coisa, você começa a fazer o que você gosta, o que você quer. E aí você experimenta um processo de liberdade que é bastante interessante. Imagina você ganhar dinheiro pelo YouTube e poder sacar em qualquer país do mundo. Você vai poder viajar para qualquer país e viver em qualquer país. Digamos que você ganha, 5 mil euros por mês. Você pode se mudar do Brasil, você pode ir para Portugal, de Portugal para os Estados Unidos e dar entrada no seu visto. Enfim, você tem dinheiro e tem liberdade para viver no país que você quiser. Isso é muito bacana, eu só posso estimular para que vocês façam isso também. Porém, é um processo lento. Isso é muito lento, essa coisa de monetização. Você ganha centavos por cada clique. E como são, 1.000 cliques, 1.000 visualizações, isso aí gera alguns centavos para o canal quando ele está no início, como é o nosso caso aqui. Para que isso possa evoluir numa velocidade mais rápida, porque eu preciso fazer os meus estudos sobre essa coisa aqui de política, né,
para que isso possa fluir, para que eu possa me dedicar mais tempo, eu preciso também de ser remunerado. Eu tenho que dividir meu tempo entre pesquisar e trabalhar nesse projeto e também meu tempo para trabalhar, para cuidar da minha vida também, né? No momento, eu dedico uma pequena parte aqui, na verdade, a parte que eu posso. É bastante. Para você ver um vídeo de meia hora, até fazer um vídeo de meia hora, você pesquisa 5, 6 horas. Não dá para fazer um vídeo de meia hora só assim, chega rápido e vê e já sabe sobre tudo que vai falar. Não é assim. Então, para que isso possa fluir com uma maneira mais rápida, aí eu precisaria da ajuda, do entendimento de vocês, que eu deixo isso também meio que à vontade. Você pode pensar se faz ou não. Primeira coisa que eu falei realmente é a questão da propaganda do YouTube. É uma maneira de capitalizar. A segunda coisa que eu estou pensando é aqui no próprio canal aqui do Facebook do Notícias Comentadas. Dá para criar um botão aí de doação, sei lá, dá para criar um blog e pedir doação de terceiros. Não gosto muito dessa coisa não, mas é uma maneira. Eu ainda tenho que analisar exatamente como fazer isso da melhor forma, né, para que tenha doação. Então, tendo fomento, a gente consegue se dedicar, e como o projeto é bastante importante, eu acho que, quem sabe, eu vou colocar aí a opção para vocês e vocês decidem se ajudam ou não. Se não ajudarem, não significa que o projeto Notícias Comentadas, o nosso canal, que ele vai parar. Ele não vai parar. Ele vai continuar na mesma velocidade. Eu vou continuar fazendo esse documentário que eu me proponho a fazer agora. Tá? Eu acho que o Brasil precisa disso, acho que a gente precisa, então eu não vou parar por falta de doação. Não é isso. É que com doação isso vai sair mais rapidamente. Como eu falei, está no início ainda, eu vou deixar isso, a opção, eu vou criar a oportunidade para que as pessoas possam doar, mas isso não é uma exigência. Como eu falei, isso aqui é feito porque eu gosto de fazer. Eu acho que o Brasil precisa, eu acho que mais pessoas devem fazer isso. Então não é a limitação, o fato de não ganhar dinheiro ou ganhar pouco dinheiro, que vai me limitar de continuar com o projeto aqui do canal Notícias Comentadas. Muito importante isso. Então, para finalizar, eu lembro a vocês que o nosso canal não tem censura. Fique à vontade para deixar a sua opinião aí, comente aí. Já sei que vou escutar críticas também, elogios. Agradeço a todos os elogios. É importante para motivar a gente, é muito importante. Então, fique à vontade para colocar suas opiniões. Lembrando que nós não temos censura, a não ser que a pessoa faça spam. O que eu considero às vezes spam? Uma pessoa coloca só um link lá no comentário, não escreve uma palavra. Então, existe uma chance que seja spam. Mesmo assim, eu dou uma olhada. Se for algo relevante que tenha ligação com a notícia, eu costumo deixar também links de outros vídeos, de outros canais do YouTube e outros blogs e assim por diante. Logicamente, pessoal, que isso aqui é um projeto que pode e seria bacana ter parcerias de outros blogs aí ligados a políticas, né? Então não há problema, entre em contato com a gente que a gente faz sim parcerias com blogs e sites, e, enfim, tudo que tiver disposto a levar também esse projeto a sério. Do mais, eu vou dar um jeito de linkar isso aqui, esse projeto, esse documentário Sérgio Machado, de tal maneira, eu tenho que criar algum site, alguma coisa assim, ou uma apresentação online, ou essa mesmo aqui, de tal maneira que quando você clicar no botão, por exemplo, aqui em cima do PMDB, então vai abrindo outros vídeos e você vai entendendo como isso funciona. Quando estiver no outro slide, você vai clicar aqui em cima das coisas e vai ver como funciona. Eu acho que é muito importante ter uma visão sobre as fontes de informação que a gente está tirando e também a ligação aqui com os outros vídeos, né? Então imagine que aqui eu vou ter um tema de um vídeo, aqui eu vou ter tema de outro vídeo, aqui outro. Então você vai clicando nessa apresentação ou nesse blog. Ainda vou decidir se eu vou criar um blog. A questão é tempo e trabalho de criar um blog, né, para que a gente possa fazer um trabalho mais completo, mas eu vou analisando aí conforme o tempo e a resposta de vocês também a esse projeto. Tudo bem? Então deixe sua opinião, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Notícias Comentadas, assine o nosso canal para que a gente possa crescer também mais rápido e não esqueça, caso você concorde com o trabalho que nós estamos fazendo aqui, de divulgar e compartilhar esse vídeo nas redes sociais para que cada vez mais a gente consiga melhorar a nossa democracia.
não temos heróis. Enquanto o sistema for desse jeito, nós não vamos ter heróis. Nós vamos ter pessoas que sabem lidar com o sistema ou não. Correto? Fique à vontade para compartilhar. Um grande abraço e não esqueça de deixar o seu comentário. Até o próximo vídeo.